Olá, pessoal, bem-vindos ao Bioscience Max. Aqui, a ciência é explicada de forma simples, visual e direta, transformando conteúdos complexos em ideias muito mais claras. Se você quer entender de verdade bioquímica, fisiologia, farmacologia e diversos outros assuntos complexos, você está no lugar certo. Então, vamos ao assunto de hoje. Toda célula precisa de energia, mas energia não surge do nada. Ela precisa ser extraída, transformada. E no centro desse processo existe uma via metabólica fundamental, um ciclo que conecta tudo o que comemos à energia que nos mantém vivos. Essa via metabólica tão importante é o ciclo de Krebs, também conhecido como ciclo do ácido cítrico, ou ainda ciclo do ácido tricarboxílico. A via é chamada de Krebs em homenagem ao biólogo, médico e bioquímico alemão Hans Adolf Krebs, que foi o primeiro a descrever o ciclo em 1937. E isso lhe rendeu o Nobel de Medicina em 1993. Voltando um pouco, o metabolismo energético nas células dos eucariotos acontece em duas etapas. A primeira, sem a dependência de oxigênio, e uma segunda etapa com a participação essencial do oxigênio. A primeira etapa é a glicólise, que transforma a glicose com seus 6 carbonos em 2 moléculas de 3 carbonos, chamada de piruvato. Esse processo ocorre no citoplasma das células. O piruvato produzido na glicólise precisa então avançar para a segunda etapa do metabolismo energético. Só que para isso, ele precisa ser transportado para um outro compartimento da célula, as mitocôndrias, e lá então ser transformado. O piruvato possui uma carga negativa, o que o impede de passar diretamente através da bicamada da membrana. No caso da membrana mitocondrial externa, esse problema é solucionado pela presença de proteínas transmembrana, chamadas de porinas, que formam um canal através da membrana por onde o piruvato concede passar. Já o transporte pela membrana mitocondrial interna é mais difícil. Para conseguir chegar ao seu destino final, que é a matriz mitocondrial, o piruvato precisa de um transporte mais especializado. E quem faz esse transporte é o carreador de piruvato mitocondrial, que é uma proteína integral que consegue realizar esse transporte. Agora, dentro da mitocôndria, mais exatamente na matriz mitocondrial, o piruvato será transformado para então poder participar do ciclo de Krebs. O piruvato é então convertido em acetil-coenzima A, sendo essa coenzima um derivado da vitamina B5. Além disso, a reação também produz uma molécula de dióxido de carbono e converte uma molécula de NAD em NADH. E o responsável por essa transformação é o complexo piruvato desidrogenase, que é constituído por 3 enzimas diferentes que atuam em conjunto para produzir essa complicada reação bioquímica. Agora sim, o ciclo está pronto para começar. E tudo começa com essa pequena unidade de 2 carbonos chamada acetil-CoA. Normalmente, o acetil-CoA pode vir da glicose, no processo que nós acabamos de ver, mas também pode vir dos lipídios ou até mesmo das proteínas. Ela pode vir de caminhos diferentes, mas tem o mesmo local de entrada. Todos os caminhos convergindo para o ciclo. O ciclo de Krebs é o ponto de convergência do metabolismo energético. Surge então uma outra molécula, o oxaloacetato, com seus 4 carbonos. O acetil-CoA então se une ao oxaloacetato. São 2 carbonos do acetil-CoA mais os 4 carbonos do oxaloacetato. E surge então uma molécula de 6 carbonos, o citrato. E é daqui que vem o termo ciclo do ácido cítrico, ou do ácido tricarboxílico. A enzima responsável pela primeira reação do ciclo é a citrato sintase. E o ciclo começa a girar suavemente. Na etapa 2 do ciclo, o citrato é convertido em isocitrato pela enzima aconitase. Essa etapa reorganiza os átomos da molécula para permitir a próxima oxidação. Na etapa número 3, ocorre a primeira descarboxilação oxidativa, ou seja, a molécula começa a ser lentamente oxidada. Elétrons são removidos e essa energia é capturada e armazenada temporariamente em transportadores de elétrons. O isocitrato é então oxidado e perde um carbono na forma de CO2, formando a molécula alfa-cetoglutarato, que tem 5 carbonos agora. Nesse processo, é produzido um NADH e um CO2. E a enzima responsável por esse processo é a isocitrato desidrogenase. Na etapa 4, vemos a segunda descarboxilação oxidativa, onde o alfa-cetoglutarato sofre nova oxidação e perde um outro carbono na forma de CO2, formando succinil-CoA, produzindo nesse processo mais um NADH
e mais um CO2. A enzima que participa dessa reação é o complexo alfa-cetoglutarato desidrogenase. Percebam uma coisa interessante, os dois carbonos que entraram como acetil-CoA já foram eliminados na forma de CO2. O succinil-CoA é convertido em succinato na reação de número 5 pela enzima succinil-CoA sintetase. Esta reação produz um GTP, que é o equivalente energético ao ATP. Chamamos essa reação de fosforilação em nível de substrato. Na etapa 6, o succinato é oxidado a fumarato pela enzima succinato desidrogenase. Nesta reação, elétrons também são removidos e a energia é capturada e armazenada na forma de FADH2. Na reação de número 7, que é catalisada pela enzima fumarase, ocorre a introdução de uma molécula de água no fumarato, que é então convertida em malato. Finalizando o ciclo, chegamos na oxidação final, ou seja, a etapa de número 8. Nesta reação, a enzima malato desidrogenase oxida o malato, transformando-o em oxalacetato, regenerando o composto inicial do ciclo e produzindo mais uma molécula de NADH. Com o oxalacetato regenerado, o ciclo pode recomeçar. Porém, dentro do próprio ciclo de Krebs, existem 3 pontos onde os produtos exercem inibição, por retroalimentação, ou podemos chamar também de retroinibição, sobre as enzimas responsáveis pela sua síntese. O primeiro ponto é a citrato sintase, que pode ser inibida pelo citrato e também por ATP. A isocitrato desidrogenase é o segundo ponto de regulação, e ela pode ser inibida por NADH e por ATP. Já o terceiro ponto é a alfa-cetoglutarato desidrogenase, que pode ser inibida pela succinil-CoA e também pelo NADH. O efeito global dos vários processos reguladores é que o ciclo de Krebs tem a sua velocidade reduzida quando a célula dispõe de um suprimento adequado de energia armazenada, que é sinalizada pelo acúmulo de ATP e de NADH, inibindo a entrada de acetil-CoA no ciclo e a sua progressão pelos outros 3 pontos de controle. Resumindo, o ciclo é regulado principalmente pela disponibilidade energética da célula. A lógica é simples. Se as células já têm muita energia, o ciclo desacelera. Se precisa de energia, ele acelera. Bioquímica é isso, eficiência. Outro ponto de controle importante dessa etapa é a inibição do complexo piruvato desidrogenase. E o mais interessante é que a sua regulação não acontece de forma direta. Os seus produtos, como a acetil-CoA e o NADH, além do ATP, sinalizam que a célula já está com energia suficiente, mas em vez de bloquear a enzima diretamente, elas estimulam uma outra enzima, chamada piruvato desidrogenase quinase. Quando essa enzima é estimulada, ela fosforila, ou seja, adiciona grupos fosfato no complexo piruvato desidrogenase, e a partir daí, a enzima fica inativa. O oposto também acontece. Quando a célula precisa de energia, entra em ação a piruvato desidrogenase fosfatase, que remove o fosfato e reativa o complexo. É esse mecanismo simples, porém extremamente eficiente, que determina se o piruvato vai seguir adiante e produzir energia, ou se esse processo será temporariamente desacelerado. Resumindo, o ciclo de Krebs é a via central do metabolismo oxidativo, localizado na matriz mitocondrial, onde o acetil-CoA é oxidado completamente a CO2, com a geração de moléculas de NADH, FADH2 e ATP, que alimentarão a fosforilação oxidativa. Podemos então dizer que os objetivos desta via metabólica são oxidar completamente o grupo acetil-CoA em CO2, reduzir coenzimas NAD+, e FAD para a produção de ATP na cadeia respiratória e fornecer intermediários às vias anabólicas, como a síntese de aminoácidos, gliconeogênese e síntese do grupo M. E para finalizar, vamos fazer o balanço energético de tudo que foi produzido no ciclo. Foram produzidos 3 NADH, 1 FADH2, 1 ATP e 2 moléculas de CO2. Lembrando que esses produtos são produzidos para cada molécula de acetil-coenzima A. E como cada glicose gera 2 moléculas de acetil-CoA, para sabermos o rendimento de uma única molécula de glicose, devemos multiplicar esses valores por 2. Então é isso, pessoal. Se essa aula facilitou seu entendimento sobre o ciclo de Krebs, curta o vídeo, compartilhe com seus colegas e se inscreva no nosso canal para não perder os próximos vídeos. E escreva nos comentários sobre qual assunto vocês gostariam que fosse a nossa próxima aula. Então, até a próxima!